Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia. E o versículo do dia se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no versículo 16, né? O celular está aqui meio descaído, mas tá bom. Aqui vem falando de Paulo e Silas na prisão, né? Aqui nós vamos ver o quanto eles estavam sofrendo perseguições, retaliações no mundo espiritual, pois eram homens ungidos, que tinham a missão de proclamar liberdade aos cativos, e o inimigo, né, eles armaram para esses homens de Deus, porque queriam, né, paralisar os propósitos de Deus, queriam encarcerar os sonhos de Deus no cárcere, mas Deus vai dar a resposta, pois o sonho dele, o propósito dele não foi feito para ficar no cárcere, foi feito para fazer a obra, foi feito para iluminar a vida dos que estão na escuridão. Então, nós vamos ver aqui que a mentira por um momento prevaleceu, vamos ver aqui que a mentira estava reinando, e nós sabemos que o inimigo usa das mesmas estratégias de suas falácias, ele usa a língua e usaram para defamar e denigrir Paulo e Silas, né, colocando contra os magistrados, colocando contra a população. Então nós vamos ver que todos foram na cabeça daqueles que estavam propagando mentira. E dessa forma, Paulo e Silas, eles pagaram um alto preço, a sua própria vida, né, sendo açoitado na praça pública, sem merecer e sem estar errado. Então nós vamos ver aqui que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, veio para nos dar vida. E o intuito do diabo é envergonhar os filhos de Deus, né? É criar uma identidade de treva que não existe nos filhos de Deus, porque o céu conhece quem são os filhos e quem é treva. E nós vamos ver aqui que contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Vamos ler que a injustiça predominou, eles pagaram com a própria vida, né? Eles ficaram lá despidos, foram açoitados, sem merecer. Esse é o preço que o Filho de Deus paga, né? Mas a Bíblia diz o quê? Que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, diz o Senhor. Estou arrumando um jeitinho aqui de ficar mais claro, aqui, né? Porque aqui está um pouco escuro. E nós vamos ver aqui, calma aí, pessoal. Nós vamos ver aqui que Deus estava cuidando de Paulo e Silas. Ah, mas porque ele chegou atrasado, ele podia ter impedido dos filhos de Deus de terem sido açoitados na praça pública. Por que Deus não fez isso? Né? Você pode estar falando, né? Pois você sabe da história, né? E a gente não compreende, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele sempre chega na hora certa, porque a hora de Deus não é a hora que nós achamos que ele deve ter que vir e operar como ele quer, né? Porque para você ver que Daniel foi para a cova dos leões. Ah, Deus podia ter livrado ele para não ir na cova, mas Deus quis livrá-lo durante, no meio da luta, da provação, dentro da cova dos leões. Houve livramento. Deus não chegou atrasado, chegou na hora certa para que o nome dele viesse ser glorificado. Então, diante desse cenário aqui também, Deus até deixou, mas ele daria a resposta depois para aqueles que queriam calar a propriedade exclusiva dele. E nós vamos ver aqui que essa mulher, né, ela era escrava de Satanás e daqueles que lucravam contra a vida dela sendo usada pelo inimigo. Então, não foi por acaso que Paulo estava nessa cidade, tinha um propósito de Deus, para libertar essa mulher também, que estava cativa na mão do inimigo. E pagou-se um alto preço pela libertação dessa menina, porque quem lucrava se revoltou tremendamente, se voltaram contra esses homens de Deus e começaram a mentir, colocar eles contra a população. Então, eles estavam indo buscar a Deus, e Deus não deixou com que os filhos dele fossem envergonhados. Eles foram orar. E no decorrer do caminho, apareceu uma mulher possuída, né? Que já sabia quem eles eram, né? Ela predizia um futuro, com adivinhação, né? Então, ela ganhava muito dinheiro para os senhores dela. Ela seguia Paulo e nos gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Então, o diabo sabe o que os filhos de Deus vêm fazer no lugar a qual o diabo sabe o que nós estamos fazendo no lugar.
porque somos a luz que veio para encandear, iluminar a vida dos perdidos, dos que estão na escuridão. E ela sabia que eles eram a luz de Deus que estava ali para libertar. No entanto, ela falou assim, veio anunciar, o Altíssimo veio anunciar como vocês podem ser salvos, porque eles propagavam a liberdade dos cativos. Ele dava a palavra, fazia a oração da fé, as pessoas eram curadas. Então o diabo sabia. Mas, vamos ver aqui, que isso continuou por vários dias. Todas as vezes que ele ia orar na casa do Senhor, toda vez era isso. Então Paulo e Silas ficaram assim já revoltados, né? Ficou indignado, porque essa mulher fica gritando quando passamos aqui. Aí ele viu que isso estava chateando, que isso não era normal, isso era um demônio. Então ele foi e se voltou para ela e disse assim, olha, espírito dentro dessa jovem, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. Então ele percebeu que aquilo era possessão, que aquilo não era normal, algo que incomodava ele. E ele fez essa oração. Ele repreendeu o demônio que estava nela, o espírito que estava usando de adivinhação, né? E ordenou que saísse dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Deixou para nunca mais voltar. Né? Essa mulher foi liberta. A alma dela estava clamando, estava pedindo por ajuda. A salvação chegou para ela, a libertação chegou para ela. E acabou Satanás. Essa casa agora não está mais vazia. Então, não tem como voltar. Então, os senhores dela ficaram indignados com Paulo e Silas. Como assim? Vamos ficar sem lucro por causa desses daí? Que estão libertando, falando o nome do Senhor? Ninguém ficou satisfeito e começaram a agir. Vamos ver aqui a parte que eles vão começarem a agir. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativa de lucro havia sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando da cidade, olha só, deram prejuízo para eles, né? E foram inventar para as autoridades que Paulo e Silas estavam tumultuando a cidade, porque as pessoas sabiam que Paulo e Silas eram homens de Deus, que curava, que libertava, então aglomerava assim pessoas como Jesus, né? Mas eles já foram falar mentira, né? Então estão gritando ali, gritaram para o magistrado, eles ensinam costume que nós romanos não podemos seguir. E ainda foi lá inventar, olha, eles estão propagando o costume que nós não podemos seguir. Deixa eu mudar aqui a luz. Então, começou a fazer a cabeça dos magistrados. E ele disse assim, não podemos seguir, pois contraía a nossa lei. Estava achando que ele estava forçando, né? Querendo impor um costume que não era deles. E logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e o magistrado ordenaram que os dois fossem despidos, açoitados com vara, sem saber da procedência dele, também ficou do lado dos mentirosos. E a multidão também estava ali sendo usada pelo diabo. Então começaram a agir, a investigar e colocaram ele para ser açoitado. Deram ouvidos, né, a falsas testemunhas, né? Aqui está dizendo, logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. Aí, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não deixar escapar. Então, para você ver, depois que foram, né, depois que eles apanharam, foram açoitados, né, eles foram jogados na prisão, né, e eles ficaram sendo vigiados também, né, além de ter aquelas trancas, os cadeados, ainda queriam que ficasse ali vigiando, para que eles não viessem escapar. Por isso, colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés e o tronco. Então, quer dizer, não basta estar preso numa prisão, vocês têm que estar preso também nos pés, nas mãos. Então, como se eles fossem criminosos que fariam mal para a sociedade, né? Mas é assim que o inimigo quer paralisar os filhos de Deus. E dessa forma, além de estar preso, envergonharam, né? Estão lá com dor, tanto física, tanto aquela revolta, mas só que eles ficaram lá, né?
orando a Deus, louvando a Deus, porque eles sabiam que aonde eles estavam, Deus estava com eles, estava a serviço de Deus, Deus estava cuidando, Ele que justificaria. Então eles começaram por volta da meia-noite, orar, louvar a Deus, né? E os presos estavam ouvindo. Então, de repente, houve um forte terremoto. Até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, o sobrenatural aconteceu. Então, enquanto ele louvava, enquanto eles oravam, o poder de Deus se manifestou, libertando eles da prisão, fazendo todos se soltarem. Então, para você ver que Deus deu a resposta. Então, eles confiaram no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eles confiaram no Deus que eles serviam, na fidelidade de Deus. Deus honrou a fé deles, né? E o poder, o sobrenatural aconteceu aqui, que além de ter esse terremoto acontecido aqui, no mesmo instante, né? As correntes que estavam nele, nos presos, se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu a porta da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Então, tiveram a oportunidade de sair, né? Então, tinha um propósito de Deus também nessa situação adversa aqui, né? O carcereiro que estava vigiando, ele era responsável por eles. Caso eles não estivessem lá, né, as autoridades iam culpar ele e ele ia morrer. Mas ele entendeu: se eu não me matar, vão me matar. Então me mato primeiro. Mas Paulo estava lá, não deixou que ele viesse matar por aquela espada. Ele disse: estamos aqui. O carcereiro mandou que trouxesse luz, né, e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então ele reconheceu que Paulo e Silas eram homens de Deus, porque jamais alguém iria escapar da prisão, né, tanto dos seus braços, seus pés, né, e do cárcere, que se soltaram. E diante do poder de Deus, ele viu que foi algo sobrenatural, não foi algo comum, e ele entendeu. E ele falou: como que eu faço, né, que devo fazer para ser salvo? Então a salvação chegou para esse homem quando começou a lhe pregar a palavra do Senhor. E ele ainda cuidou da ferida, cuidou de Paulo, né? Então eu vou ficar somente nesse versículo aqui, depois dou continuidade. Então ele cuidou e lavou as feridas de Paulo. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, até aqueles que estavam ali, né, a serviço, né, aquelas autoridades, reconheceu o poder de Deus e ainda ajudou Paulo e Silas, que estavam feridos ali. Então, diante da glória de Deus, não tem como o inimigo prevalecer com os propósitos, os planos dele contra os filhos de Deus, porque Deus, ele desce, ele dá a resposta e ainda chega na hora certa, porque essa hora aqui, que é impossível de alguém sair dessa prisão, é dessa forma que Deus queria manifestar o poder, para que todos vejam quem ele é e o que ele pode fazer. Então, tentaram encarcerar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, os filhos de Deus, mas não conseguiram, porque Deus deu a resposta. Deus sempre cuida daqueles que estão a serviço dele, a trabalho dele. Então, Deus foi ali e fez com que aquele cárcere viesse se estremecerem e tudo que acorrentava eles viesse sair. O Filho de Deus não foi feito para ficar encarcerado e preso. E somente o inimigo, pois o Senhor disse que nos deu poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e não nos causará dano algum, né? Essa autoridade foi nos concedida para repreender e amarrar todo o mal. Nós temos autoridade sobre o inimigo. O inimigo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Com isso, ele vem com as mentiras dele tentando prevalecer, mas todas elas é quebrada pelo poder do nome de Jesus. Então ele quer impor sobre os filhos de Deus as mentiras, as ações malignas dele, mas não se sustém, não prevalece, como eu mencionei aqui, que contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Nós aprendemos aqui que esses homens não murmuraram, esses homens não jogaram a toalha, mas confiaram no Senhor, continuaram ali, com seu coração
voltado para o Senhor, crendo na providência, crendo no poder de Deus, né? E eu quero encorajá-lo a vocês, pois nesse mundo que vivemos é um mundo de aflições, de injustiça, onde a verdade muitas vezes ela não é nas claras, né? Somente Deus que justifica, né? Porque há muita injustiça no mundo, né? Onde há muita corrupção, onde pessoas usam o seu dinheiro para pagar propina e agem com mentira, né? Mas o nosso Deus que age, que trabalha a favor dos filhos dele, jamais deixa que nenhum crime fique impune. Nenhuma mentira fica impune diante do poder de Deus, porque a palavra de Deus, ela deixa tudo clara, tudo evidente, né? O que é feito contra os filhos de Deus. Então, diante desse cenário ao qual colocaram eles, Deus deu a resposta. Exatamente isso. Queremos confiar no Senhor, crer que aquele que cuida de nós não está dormindo, ele contempla, né, os bons e os maus, ele contempla o que é feito na escuridão, e muitas pessoas não conseguem ver o que foi feito na escuridão, nas ocultas, mas o nosso Deus, ele consegue enxergar tudo, né, tudo que foi feito, e ela vem e ele traz tudo para a luz, ele expõe tudo para a luz o que está em oculto, para que o mal seja revelado, a mentira seja pega e a verdade prevalece, porque Deus é justo, nele não há injustiça, pois a palavra de Deus ela é verdadeira e digna de confiança. Então nós estamos vendo aqui que depois eu vou pregar a segunda parte, eu não vou me estender muito, porque eu vou ficar somente aqui no 29, né, que o carcereiro começou ali, né, ter um encontro com Deus depois da pregação de Paulo, porque ele queria ser salvo, porque ele viu o que Deus fez, foi algo sobrenatural, né? Ele ficou assim, com os olhos estatalados, com muito medo, apavorado diante do que estava vendo. Ele ficou tremendo, né? E ele quis a salvação, né? Ele temeu o que poderia acontecer, né? E ele também queria a salvação e viu o quão poderoso é o nosso Deus. Mel, para de mexer aí. O quão poderoso é o nosso Deus, né? Então, não adianta aprender, né? Tem pessoas que não conseguem com a manipulação, eles vão trabalhar apagando, né? Os espíritos malignos, para trabalhar, encarcerar os nossos planos, nossos sonhos. Ele vai lá para trancar o seu caminho, e se pagam sacrifícios, né? Sacrifícios de animais, se gasta muito dinheiro, né? Para ver uma vida derrotada, uma vida, né, destruída, porque a inveja mata. A inveja quer ver a materialização dos seus planos em ação. Como não consegue, e vai querer agir na feitiçaria, né? Porque não suporta a luz, não suporta ver o crescimento dos filhos de Deus. Mas só que o efeito sempre vai ser o contrário. De vez de estar nos enfraquecendo, o efeito vai ser o contrário. Vai ser ao contrário. Vamos estar cada vez mais forte no mundo espiritual, dando fruto de justiça, porque nós temos raízes. Nossas raízes é profunda, nós temos alicerce. Então, é perda de tempo investir tempo, ficar sem dinheiro, tudo para ver a materialização das suas maldades nos filhos de Deus, pois não dura nem um dia sequer essa obra de pé, porque quando os filhos de Deus oram, o poder de Deus entra em ação. Em fração de segundo, o poder do nome de Jesus vai desfazendo, vai quebrando todo o mal. Olha o trabalho, olha o investimento. Então, perca de tempo. Então, não se sustém por muito tempo. Então, andar na luz só temos a ganhar. Quem não está na luz tem que sair do lado de ruína, de desgraça, destruição. Tem que vir para a luz, tem que vir adorar o Senhor,
essas imagens, essas coisas que não agradam ao Senhor, que só faz perder tempo, te faz ser escrava do inimigo. Do lado do Senhor você vai ser realizado, feliz, completo, né? Então, o Senhor está à porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai poder entrar, Ele vai poder dominar, liderar a sua vida. Então, não se engane. Toma uma decisão de aceitar o Senhor, né? O nosso Deus tem muito para lhe dar. O inimigo ele dá, mas ele vem roubá-lo de novo. Ele vem tirar o que você pediu, pagou, investiu. Ele vai lá, toma de novo. Mas o nosso Deus não. As bênçãos do Senhor, ela é permanente, ela é duradoura. Então, fica do lado do que dura, do que vai te fazer feliz, vai te trazer vida, né? Vai te fazer andar na luz. Então, o carcereiro escolheu a luz, porque no lado da escuridão ele viu que era só perder, era só atrasar a vida dele. Ele entendeu o que é o poder de Deus, ele entendeu que ele precisava da salvação, que ele precisava da vida. Então, quando a gente entende, a gente tem que assumir a nossa posição, a gente tem que ir para o lado certo, o lado que gera vida, não morte, né? Então, houve o propósito de Deus diante desse cenário devastador, desse cenário de dor e sofrimento que Paulo Silas estava, né? Muito quente esse carregador. Então, a Bíblia diz, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje é reconhecer o Senhor como seu único Senhor e Salvador, e assim seu nome há de ser escrito no livro da vida, né? Que possa fazer amanhã, fazer hoje, é buscar se render, clamar a Deus. Ele vai se revelar a você, ele vai se apresentar a você, e assim vocês vão estar unidos, e ele vai poder se revelar ao seu coração de forma tremenda, poderosa, pois ele só habita um coração limpo, um coração quebrantado. Então, uma casa limpa, cheirosa, Deus vai ter prazer de ficar. Então, que você seja essa casa limpa, cheirosa, onde Deus tem prazer de ficar, de permanecer, e assim você venha a ser a própria bênção no nome de Jesus. Amém? Eu não vou me demorar muito, mas eu já vou deixar para segunda, vou deixar para amanhã a outra parte. Deixa eu uma posição legal. Eu vou deixar para amanhã a outra parte, onde eu vou estar explicando a segunda parte, para não ficar muito longa, né? Não muito longo o vídeo, mas é isso que eu quis passar para vocês, que nada pode calar um adorador, nada pode parar os filhos de Deus, pois os filhos de Deus está de mão dada com o Senhor, e quem está de mão dada com o Senhor jamais vai ser envergonhado, jamais vai ser abandonado pelo nosso Deus, pois nós somos filhos de Deus, não somos órfãos, e o nosso Deus, Ele sabe de tudo, a mão dele está sobre as nossas vidas, para nos guardar e nos livrar de todo o mal, porque habitando estamos nesse esconderijo, e nenhum mal há de nos tocar, há de nos fazer mal no nome de Jesus. É assim, é durante cenário de calamidade difícil que Deus manifesta o seu poder. E o trabalho dos filhos de Deus é confiar, não murmurar, é crer que Ele está agindo, que Ele está fazendo o melhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas desde já abençoo a vida de vocês. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua também há de terminar, porque nós cremos e fomos chamados para viver de coisas maiores. Pois é, o Senhor Jesus disse isso para os discípulos, né? As mesmas obras que eu fiz, vocês farão também, ou seja, vão fazer ainda maiores do que essas. Essa é a fé que cada um tem que ter, e se ele viveu de milagre, né? Ele fazia as obras ali extraordinárias acontecer. Ele quer que cada um que tem autoridade venha usar e viver de milagre e provar das maravilhas dele, em nome de Jesus, para que o seu poder seja revelado ao mundo e assim está sendo glorificado e testemunha aqui nessa terra, no nome de Jesus. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Lembrando que tem vídeo novo no canal, dá um pulinho lá e seja abençoado em nome de Jesus.